a FHI11, o fundo de CRIs da Araújo Fontes. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 27 de junho de 2025. Continuar acompanhamento do fundo aqui no canal. Este será o nosso tema do vídeo de hoje. Está aí o fundo que iniciou as operações em 2021. A cota patrimonial a R$ 94,72. Tem um patrimônio líquido total de 431 milhões. Na data que eu gravo aqui com vocês, o AFHI11 cota na B3 a R$ 92,77, fazendo um P sobre VP de 0,98, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 8,43%. A cota lá no mercado secundário segue relativamente estável. Ela que lá em dezembro de 2024 chegou aos R$ 76,92 e desde então buscou aí uma recuperação, chegando a 8% nos últimos 12 meses. A última distribuição do fundo foi de R$ 1,01 por cota, fazendo um yield mensal de 1,09, anual de 12,37%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em AFHI11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.225,50, já considerando o reinvestimento dos dividendos. O fundo segue perseguindo lá a linha do CDI no traçado inferior, superando apenas o IFIX e também o IPCA. Segundo o site Investidor 10, aqui nos últimos 2 anos, o AFHI11 rendeu 22,55%, enquanto o CDI rendeu 24,14%, o IPCA 9,54% e o IFIX 10,99%. Então, atenção aí ao acompanhamento do AFHI11 na linha inferior dos TDI. Ele segue bem superior ao IPCA e ao IFIX, mas não consegue bater os TDI, então ponto de atenção. Mas voltando aqui para o relatório, o fundo comenta aqui que tem 40 mil cotistas, não a taxa de performance, tem apenas a taxa de administração de 1% ao ano, e a gestão comenta aqui nos resultados do mês que o fundo gerou R$ 1,11 por cota, distribuiu apenas R$ 1,01 por cota, tem aí um resultado total acumulado de 82 centavos, isso porque ele guarda lá na sua reserva 45 centavos por cota e tem 37 centavos por cota de resultado acumulado de inflação acruada no fundo. Então, a reserva acumulada aqui do fundo segue numa linha crescente, ela que chegou lá aos 14 centavos em janeiro de 2025 e agora chega aí em maio aos 45 centavos por cota. Nas palavras da gestão, ela comenta aqui que em maio de 2025, o fundo oferiu um lucro em regime caixa de 5 milhões, o saldo acumulado e não distribuído na casa de 1 milhão e 600, o que resultou aí numa distribuição de 6 milhões 670 mil reais, 1,46 centavos por cota de resultado a distribuir. Segundo a gestão, ela optou por distribuir apenas R$ 1,01 por cota. Dessa forma, o resultado acumulado não distribuído do fundo totaliza 2 milhões, ou seja, 45 centavos por cota. O saldo acumulado de correção monetária não distribuída nos CRIs soma a ordem de R$ 1.700.000, 37 centavos por cota. A cota patrimonial teve uma pequena valorização de 32 centavos por cota, saindo de R$ 94,40 para agora R$ 94,72, decorrente aí da marcação a mercado, cujo critério é o spread sobre a NTN-B. A gestão ressalta que todas as operações do fundo estão adimplentes. Na distribuição de R$ 1,01 por cota, equivale a 1,1% de dividend yield mensal, 14% no yield anual. Se considerado o preço de fechamento da cota lá em 13 de junho de 2025, R$ 92, ele corresponde aí a uma remuneração bruta de imposto de renda de 1,29% ao mês, 16,65% ao ano. Em relação à distribuição dos últimos 12 meses, a gestão comenta aqui que o fundo totalizou de rendimentos R$ 11,54 por cota, dando um yield aí no período de 12,54%. Em relação às movimentações, foram duas. O primeiro é uma integralização de uma operação lá no mercado secundário para o CRI da Bem Brasil, de R$ 405 mil, a uma taxa de PCA mais 9,25%. Esta operação o fundo já tem aqui na carteira. E a segunda operação é o CRI da Vitacom 4, com um total aí de R$ 159 mil, referente à taxa de CDI mais 5% ao ano. A gestão comenta que também esta operação ela já tem aqui na carteira, cujos empreendimentos aí são relacionados
as unidades cedidas para operação em fase de repasse bancário. Em relação às projeções aqui da gestão, ela comenta que o resultado foi positivamente impactado aí pelo maior patamar da receita de correção monetária da carteira de CRIs, decorrente do IPCA de março, que foi 0,56. E o saldo acumulado de correção monetária nos ativos que foi liberado em virtude do IPCA de 1,31 lá de fevereiro de 2025. Em relação à DRE do fundo, ele fez aqui para maio um total de 5.429.000 de receitas, chegando a 392 mil reais de despesas, um resultado de 5.036.000 reais, um rendimento de 4.601.000 reais, o equivalente aí a R$ 1,11 por cota, dos quais o fundo distribuiu apenas R$ 1,01, fazendo aí um resultado acumulado por cota de 45 centavos. Em relação à distribuição de R$ 1,01 por cota, equivale a um yield de 1,10, uma rentabilidade gross up de 1,29, uma rentabilidade gross up CDI 113,29%. Em relação ao histórico de cotistas, segue lá na casa de 40.755. Ao histórico da cota patrimonial, teve uma pequena valorização de 0,84, chegando aos R$ 94,72. Tem aqui um volume médio na B3 de 670 mil ao dia, um volume mensal de 14.180.000. Em relação à composição da carteira, ela segue com aquela maior exposição para a unidade fotovoltaica Jacutinga, tendo aí um montante de 17 milhões, correspondente a 3,99% aqui da carteira, a uma indexação de IPCA mais 9,5%, formando uma duration de 6,31 anos. Mas o fundo segue lá com aquelas concentrações em relação ao OBA, tem aqui também uma nova operação do GGRC na casa de 12.780.000 reais, equivalente a 2,98% aqui do PL da carteira. Os maiores devedores seguem lá com o OBA, formando 5,8% aqui da distribuição por devedores, seguido aqui do GGRC com 5,24%, mas ele tem aqui também Grupo Mateus, tem o Tenda, tem a Genial Mouse, tem a unidade fotovoltaica Jacutinga de 4,18% aqui da exposição. Em relação à carteira de CRIs indexadas ao IPCA, soma a ordem de 74,17% aqui do PL alocado, a uma taxa média de 8,52%, a uma taxa média de marcação a mercado de 10,14%, uma duration de 4,73 anos. Já a carteira de CRIs, na marcação e indexação de pré, tem aqui 2,04% de alocação, uma taxa média de 16,64%, taxa média de marcação de 16,59, 3,10 é a duration média. Já na alocação indexada aos TDI, o fundo tem aqui 19,2% do PL alocado, a uma taxa média de 3,76, uma taxa média de marcação a mercado de 3,91 e ele tem aqui 4,57% do PL alocados no caixa, 100% indexados aos CDI. Nas operações, como já comentamos, foram duas, a Bem Brasil e a Vitacom. A Bem Brasil no montante de 405 mil e a Vitacom no montante de 159 mil. Em relação à indexação aqui do fundo, ele segue com 77,72% indexados ao IPCA, tem aqui 20,14% de CDI e 2,14% de pré. Ele tem 95,43% aqui dos instrumentos alocados aos CRIs, 4,57% aqui em caixa. Em relação ao tipo de risco, ele segue aqui com 40% com risco contratual, 30,54% no pulverizado e 29,43% no corporativo. Ele segue lá com aquela exposição 60-40 entre high grade e high yield, portanto, majoritariamente defensivo. Tem aqui a maior exposição por segmento de incorporação, 17,57%, mas ele tem aqui também 15% de varejo essencial, 14% de logístico e 11% de shopping center, além de 9,38% aqui para lajes corporativas. A maior securitizadora é a Ópia, 39,01%, seguido da Virgo com 23,84%, com 81,77% aqui lá na série única. Perfeito, pessoal? De AFHI 11 é basicamente isso. O fundo segue bem tranquilo, bem pulverizado, com a maior exposição na casa aí de 5% do PL da carteira, permanecendo com o OBA Hortifruti como o seu maior devedor,
mas o fundo segue bem tranquilo. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe o seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Voltamos com vocês num próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.